Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que nós temos estudado, pela palavra que fala conosco, nos exorta, nos corrige e nos aproxima mais de Ti, ó Deus. Palavra Tua que liberta, que nos dá paz, nos dá, ó Deus, o renovar da esperança, da alegria, ó Deus. Te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, ó Deus, nos ensinando os caminhos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava passando perto de uma farmácia e uma criancinha toda alegre foi a uma balança, né? Aquela balança que ficava perto da porta da farmácia, se pesar. Ela estava aparentemente com a sua avó. Depois que ela se pesou, ela olhou para a avó: vem, vó, né? Tipo, agora é a sua vez, né? Aí a avó, a senhora, olhou assim para ela, para os lados assim, para ver se estava alguém vendo, e começou a rir, né? Eu não sei o que tem tanta graça alguém pedir para você subir numa balança, né? E a menininha puxava a senhora, e a senhora não vou, e disfarçou e saiu, né? Parecia que era uma assombração a balança. Ela fugiu afastando-se da balança. Não é fácil ser confrontado com a verdade. Muitos de nós fugimos daquilo que nos avisa e acusa o que realmente somos. Alguns correm da balança, outros correm do espelho. Alguns se incomodam em ouvir a palavra de Deus. Por quê? A balança vai mostrar nosso peso, o espelho vai mostrar as nossas rugas, a palavra de Deus vai mostrar o nosso pecado, o nosso excesso de maldade. E é interessante que, da mesma forma que aquela senhora fugiu da balança, sorriu, porque ela já sabia de alguma coisa. Ela não precisava subir na balança para saber que ela estava com excesso de peso. Ela só não queria constatar o quanto a situação estava feia. Algumas vezes nós fazemos isso. Nós já sabemos que temos pecado, que temos falhas. E estudar a palavra de Deus é exatamente constatar a medida da nossa pequenez, da nossa maldade. Nós não queremos isso. Nos afastamos. Os 10 mandamentos são provas duras, irmãos. Quando nós olhamos para ele, nós vemos que nós de piedosos não temos nada. Em cada um desses mandamentos, nós olhamos como um espelho, detectando uma falhinha, né? Nossa, ampliando, uma lupa ampliando os nossos pecados. Eu sei que não é fácil ouvir a mensagem, a pregação dos 10 mandamentos. Como também não é fácil falar. É fácil pregar sobre os 10 mandamentos, sobre o pecado. É muito mais fácil chegar aqui e falar das bênçãos e das misericórdias de Deus, que se multiplicam a cada momento. De como o Senhor acha cada um de nós lindo, tanto que nos adotou como filhos. É mais fácil, não é, irmãos? Mas nós já estamos no 9º mandamento. Então nós estamos vencendo. Quem achou que não ia chegar ao fim, nós estamos chegando ao fim. E este mandamento não é diferente dos outros. A mensagem, ela é dura aos nossos olhos, pois ela nos ensina o quanto nós somos pecadores. Às vezes, quando a gente olha os mandamentos, como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é fácil pensar no outro, né? Não matarás, quantos assassinos por aí? Não adulterarás, estes homens perversos, adúlteros. Mas a gente percebe que nós não escapamos desse pecado. Quando nós olhamos para o falso testemunho contra o próximo, calúnia, será que eu em algum momento passo por esse momento, por essa prova, por esse pecado?
A Bíblia diz em Tito 2:3, mulheres idosas devem viver como convém às santas, não caluniadoras. Será que tem alguma mulher idosa que comete esse pecado de calúnia? A Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus os mentirosos. Um pecado tão grave a ponto de deixar alguém fora do céu. E você já viu alguém ser disciplinado porque é mentiroso? Vamos chamar no conselho, né? Vamos disciplinar. Fulano é muito mentiroso, caluniador. A Bíblia diz que a mentira provém do diabo, que é o pai da mentira. E o mentiroso pode ser chamado filho do diabo, enquanto que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos nos afastar dos mentirosos, mas também precisamos nos afastar da mentira. Porque a mentira pode estar muito mais perto do que nós podemos imaginar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fala sobre a santidade do bom nome do próximo. O teu próximo, seja ele quem for, o nosso semelhante, aquele que está convivendo conosco, em nossa casa, em nossa cidade, no nosso trabalho, nós temos que tomar cuidado para não difamar, para não fazer qualquer tipo de declaração falsa contra uma pessoa. E é tão interessante isso e difícil, porque constantemente estamos rotulando as pessoas, estamos falando acerca das pessoas. E quantas vezes, quando nós levamos uma notícia sobre alguém, sobre algo, aquele alguém já mudou o seu posicionamento, já mudou a sua forma de pensar, de agir. É muito difícil julgar, pré-julgar e falar alguma coisa. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com isso. Nós vamos ler mais uma pergunta do Catecismo Maior, é a pergunta 144, que diz: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Repare então, desta parte, a gente entende que guardar esse mandamento vai além de não falar mal de alguém, né? Mas de promover a verdade. Lembra em Efésios quando fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Nossas palavras, então, precisam ser seguras. Palavras que promovem a verdade. Aí entra todo o cuidado com o falar, irmãos. Olha como esse mandamento é difícil. Olha como a gente começa a olhar no espelho e tem que pedir misericórdia para Deus. Tem que se arrepender. Porque como facilmente transgredimos esse mandamento, quando nas nossas brincadeiras começamos aquelas palavras de duplo sentido, talvez não diretamente falando mal de alguém, mas deixando a entender este mal de alguém. Palavras também muitas vezes mentirosas. Quanto nós mentimos porque aumentamos ou diminuímos alguma coisa. A mentira, para funcionar, ela tem que ter uma pitada de verdade, não é, gente? Você fala uma mentira tão mentira, ela talvez não pegue. Mas você fala uma verdade e acrescenta alguma coisa. Aquela verdade vai dar credibilidade à tua palavra. E a mentira vai junto. Então é muito fácil diminuir ou aumentar alguma coisa. Falamos sobre os outros, falamos sobre o relacionamento dos outros. Aquela coisa, fulano e ciclano não se dão bem. Eles só brigam. Será?
Falamos do nosso próximo, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Ainda essa pergunta, ela diz o seguinte: evidenciar e manter a verdade de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça, e em todas as mais coisas quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela boa reputação. Desse texto grande aqui, vamos tirar a palavra reputação, consideração. O quanto nós consideramos, né, os nossos semelhantes, as pessoas com quem nós convivemos. Considerar é amar as pessoas. Quando você ama alguém, você já vê diferente. Você vai julgar diferente. Você vai falar dessa pessoa de forma diferente. A consideração significa ficar feliz em dar honra ao próximo, em falar bem de alguém, em destacar as suas qualidades. Nós temos essa alegria, esse prazer de poder falar bem de alguém. A gente vê tanta gente falando bem dos outros. Parece que nos falta isso, né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos percebendo, olhando as pessoas. E o que nós falamos? Geralmente as nossas conversas são sobre coisas, pessoas, né? O que nós falamos sobre as pessoas? O que nós vamos falar em casa sobre as pessoas? Aqui diz que nós devemos ter olhos abertos de amor para perceber coisas boas e para falar bem dessas coisas. É saudável isso, não é? Nós ouvimos coisas boas, coisas positivas, nós ouvimos coisas que nos alegram, coisas que realmente fazem parte do bem e coisas que levam à reputação das pessoas. Ainda essa mesma pergunta diz: entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito, rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Repare que eu disse que nós devemos nos alegrar, não é? Nos alegrar com as pessoas, falar bem das pessoas. E aqui diz, da mesma forma que você se alegra em falar bem, você deve se entristecer quando você vê uma pessoa que fez alguma coisa errada, com o pecado das pessoas. Infelizmente, às vezes isso é invertido, né? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa boa, quando você vê alguém prosperando, às vezes você quer criticar. Quando você vê alguém se dando mal, quebrando a cara, você sorri. Você vê um trapezista, você fica torcendo para ele cair, né? O momento mais importante vai ser a queda dele. Se ele fizer tudo direitinho, você bate uma palma sem graça. Eu contei alguns dias atrás, na quarta-feira, né, sobre essa história de não se alegrar com o que se dá bem das pessoas. Eu falei a respeito de uma pessoa que estava contando que em um determinado país, quando alguém vê alguém passando num carro bonito, ou num carro importado, ou num carro luxuoso, a pessoa fala: eu quero trabalhar, eu quero conseguir ter um carro igual a ele. Aí esse rapaz disse que no Brasil a pessoa, quando vê alguém passando num carro novo, ou num carro importado, lá numa Ferrari, fala: deve ser um ladrão, deve ser um político ladrão, deve ser uma pessoa que não paga imposto. Quando não, vai lá e risca todo o carro, né, do sujeito, com inveja. Então nós não podemos falar mal daquele que está bem, devemos nos alegrar com ele. Não devemos ficar procurando, né? Alguma coisa errada essa pessoa tem. Devemos falar bem,
E aqui diz entristecer pelas fraquezas e até encobri-las. Achei interessante isso, da palavra encobri-las. O que quer dizer isso? Você vai esconder o pecado? A ideia aqui não é esconder o pecado. É o não ter prazer de simplesmente falar o mal do outro, simplesmente por falar, para passar a informação adiante. O que você ganha em falar um pecado de alguém? Muitas vezes nada. Simplesmente está falando por falar, por comentar. Temos que tomar cuidado com esse prazer de ver o outro mal, prazer de divulgar a tragédia, descobrir a nudez de alguém. Quanto nós ganhamos com isso, né, irmãos? Nada. Aqui diz mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, que é o que nós já falamos, se alegrar com o que ele faz de bem, com o que as pessoas fazem de bem. Gastar tempo falando bem dos outros. Isso é muito importante. Defender sua inocência e receber prontamente boas informações a seu respeito. Defender a inocência, irmãos. Uma pergunta. Qual é a nossa primeira resposta quando ouvimos um relato sobre alguém que supostamente fez alguma coisa errada? Alguém vem e conta: fulano roubou a empresa. Qual é a nossa primeira reação a isso? É acreditar e falar ladrão, não é? Você percebe quando acontece algum crime? A pessoa já está julgada e condenada antes de qualquer julgamento, não é? Pouco tempo aquele pai e a mãe lá em Ribeirão Preto, lá que a criança morreu. Quem acredita na inocência daqueles? Está julgado já. Pode ser, pode não ser. A gente já acredita e já condena as pessoas. É muito fácil condenar uma pessoa. Volta naquela questão. Parece que nós temos prazer em dizer mal. Eu digo que quando alguém vier falar mal de alguém para você, você deve acreditar na inocência até que os fatos sejam esclarecidos. Se alguém te chamar e contar alguma coisa má de alguém, você vá até o fim, não acreditando, até que seja realmente provado e comprovado. O que a gente faz geralmente é acredita de imediato e já passa adiante, né? Vamos falar para todo mundo. E o sujeito vai ficando cada vez pior. Desconfiança, isso não é bom, né? Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós gostamos de falar isso. E é tão triste, né, quando alguém vem falar bem de alguém para nós, e nós estamos com o coração tão mal, que a pessoa fala: você viu fulano de tal, é um bom pastor, ou é o fulano de tal, é um bom professor. Aí você fala: você que não conhece, esse aí não vale nada. Aí já começamos a falar mal da pessoa. Então isso é um problema muito grave, né? É um problema muito sério. Finalzinho aqui da pergunta: prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la. Quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Então nós precisamos buscar preservar a verdade. Tudo isso faz parte do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qualquer tipo de inverdade, qualquer tipo de mentira, nós estamos pecando. Se nós mentimos, nós estamos pecando contra o 9º mandamento. O que então essa pergunta nos leva? A dizer a verdade. Diga a verdade. Aí tem 2 perguntas, né? É verdade? O que realmente é verdade? O que realmente é verdade? Tem uma foto ali em cima de um sujeito que está com a Mauri Júnior. Esse sujeito, ele foi conhecido
o nome dele é Marcelo, ele foi conhecido como o rei da mentira. A história dele é interessante. Ele estava preso até pouco tempo, a história dele virou um livro, um filme e um documentário. Esse sujeito, ele, desde adolescente, começou a mentir. E um dia ele saiu de casa. Como ele não tinha dinheiro, ele ligou para a empresa de ônibus, perguntou o nome do dono da empresa. Depois ligou para o guichê e falou para a mulher que estava lá vendendo passagem, dizendo que o sobrinho do dono da empresa estava chegando lá na rodoviária e era para deixar uma passagem para ele. E daqui a alguns minutos ele chegou lá e falou: eu sou sobrinho do fulano de tal. Aí ela, pois não, e deu a passagem para ele. Ele fez muita amizade com policiais na cidade dele, aqui no Paraná. E simplesmente ele queria ir para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro. Como ele não tinha lugar para ficar, para onde que ele foi? Para as delegacias do Rio. Chegando lá, dizendo que ele era de uma tropa especial, uma elite e tal. Que todo mundo conhecia pelo nome, mas como era uma tropa de pessoas que não poderiam ser identificadas, ninguém saberia. Ele mentia para os policiais do Rio de Janeiro. E lá, ele chegava nos restaurantes, no supermercado, fazia uma conta, que ele nunca iria pagar, né? Falando que ele era o tal do funcionário lá, do policial, e fazia churrasco para os policiais, com cerveja e tudo mais. Aí ele ia ganhando a amizade de todos os policiais. Em pouco tempo ele estava fazendo patrulha com metralhadora. E aí a história dele vai indo. O desejo dele, o sonho dele era pilotar avião. E ele foi para um lugar, arrumou um emprego de limpar o avião. Em pouco tempo ele estava pedindo para dar uma voltinha com o piloto, e o piloto foi ensinando algumas coisas para ele. Um dia tocou o telefone lá, alguém pedindo o avião, ele falou: não, eu sou o piloto, eu já estou indo. Ele foi lá e pegou o avião, e aí ele começou a entrar para o tráfico internacional de drogas. Foi aí que ele foi preso pela primeira vez. Eu vou resumir a história. Depois disso, a grande história mentirosa dele foi esse dia, que ele foi num carnaval lá de Fortaleza. Ele tinha ganhado um dinheiro grande da droga e ele tinha que ficar um tempo sem agir, porque senão ele ia ser preso novamente. Ele alugou um helicóptero, contratou 2 seguranças e foi com esse helicóptero para o carnaval de Fortaleza. Chegando lá, ele disse que ele era o filho do dono da Gol, a empresa aérea. Imagina, chega uma pessoa de helicóptero com segurança, descendo com o celular lá e fala: não, eu sou o fulano de tal, filho do dono da Gol. Todo mundo acreditou nesse homem. E de repente ele deu entrevista ao vivo no Amaury Júnior, um dia desse. Foi aí que as pessoas, ao vivo, foi demais, né? Acabaram descobrindo. Mas ele ainda conseguiu convencer uma mulher a emprestar um jatinho para ele. Ele voltou para o Rio de Janeiro, ele só foi preso no Rio de Janeiro. Eu vou parar com a história, mas imagine a mentira. O que a mentira pode produzir? Aonde a mentira pode ir? E a gente percebe que dizer a verdade, o que realmente é a verdade? O que é a verdade? Você quer ouvir a verdade? Será que a gente quer que alguém chegue para nós e diga: seu sapato é feio? Que barba ridícula, que barrigão. Você ainda pagou por esse corte de cabelo? A gente não quer ouvir a verdade. Mas por que nós devemos responder e dizer a verdade? Por que Deus ordenou esse mandamento? 3 questões para a gente concluir aqui. Primeiro, pelo valor do nome de uma pessoa. Nós fomos criados à imagem de Deus.
O ser humano perdeu muita coisa, né, com o pecado. Mas o ser humano ainda é um ser extraordinário, criado à imagem de Deus. Um ser que merece consideração. Antigamente esse zelo talvez era maior, né? Hoje nós somos mais zelosos com o prazer que nós queremos do que em zelar o nome. Antigamente a pessoa queria zelar o nome, né? Eu não vou me separar porque eu tenho um nome a zelar. Hoje em dia, eu não me importo com o meu nome, o que eu me importo é em ser feliz. E se para ser feliz eu tenho que roubar, matar e mentir, o que eu quero é ser feliz. Não importamos com o nome, mas a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Provérbios 22, 1 e 2. Vale o nome o seu e vale o nome do seu próximo. Seja ele quem for. Deus não deu autorização para nenhum de nós difamar, falar mal do nosso próximo. Deu? Não. Seja ele quem for. Nós precisamos zelar pelo bom nome das pessoas. Uma pessoa, por pior que seja, ela é alguém que foi criada à imagem de Deus. Isso em meio aos irmãos, nós temos que tomar mais cuidado ainda. Como falar mal de um irmão, de um pastor, de um presbítero, de alguém? Como julgar? Romanos diz: quem os condenará? Cristo morreu e intercede por nós. Quem tentará acusação? É Deus quem o justifica. E às vezes nós estamos condenando alguém que Deus está intercedendo por ele. No lugar de condenar, a gente vai estar intercedendo pelas pessoas. Deveria estar buscando o bem diante das pessoas. Em segundo lugar, Deus ordenou esse mandamento pelo valor da palavra de uma pessoa. A comunicação é um dom divino. Como nós falamos, a língua é capaz de fazer absurdos, mentiras, mas também a língua é capaz de louvor, a língua é capaz de construir, de abençoar. Quando eu vou contra as palavras ou contra uma pessoa, de certa forma eu estou destruindo o valor da palavra. Eu estou enfraquecendo o valor daquela pessoa. E será, irmãos, que nós estamos certos em fazer isso? Pessoas que, se forem tão mal faladas, tão julgadas, elas vão perdendo a própria vida, a própria esperança. E as palavras podem sim contaminar. As palavras podem sim nos levar, né, a essa destituição de tantas coisas. Deus ordenou esse mandamento pelo valor da própria verdade. Hoje tudo é relativo, mas a palavra de Deus diz que nós devemos dizer sim, sim, não, não. Nós temos que ter sinceridade, constância nas nossas palavras, em tudo que fazemos, em tudo que fizermos. Estamos diante, então, irmãos, de mais um mandamento, o 9º mandamento. O que ele significa para mim e para você? Eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse mandamento como um espelho. O quanto estamos dispostos em largar de falar mal dos outros. E falar bem dos outros. Buscar o bem das pessoas. Quanto estamos dispostos a medir as nossas palavras? Ver até que ponto as nossas brincadeiras não estão ofendendo as pessoas. Até que ponto nós não estamos sendo caluniadores, jogando com palavras. E sem saber, estamos incendiando florestas por aí. Que uma fagulhinha pode incendiar uma floresta. Hoje cedo nós falamos sobre arrependimento. A única forma de mudarmos
é reconhecendo que somos pecadores e arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados a Deus. Uma confissão sincera, alcançando essa misericórdia, esse perdão de Deus. Que cada um de nós possamos meditar sobre esta palavra. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que possamos ser purificados por Deus, em ser pessoas piedosas, ser pessoas que falam bom, falam bem, e conseguem comunicar de forma agradável. Como é bom, né, falar com uma pessoa que não critica os outros. A gente precisa ser essa pessoa. Às vezes a gente acha bom falar, conversar com aquele que fala mal dos outros para ouvir, né? As fofocas. Mas é perigoso falar com quem fala mal dos outros, porque quem que vai ser o próximo que ele vai falar mal? Você. E que a gente possa não ser esse que fala mal de todo mundo. Fala mentiras. Porque falar mal é uma linha muito tênue para falar mentiras. Julgar é um sério passo para estar mentindo, para estar falando mal. Porque quem somos nós para conhecer o nosso próximo e para ser acusador, né, do nosso próximo? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá, de ouvir a tua palavra, de aqui juntos, Senhor Deus, reconhecer o quanto é difícil ouvir os mandamentos, ser medidos pela tua palavra, mas reconhecer também, ó Deus, o quanto isso é importante para nós, para que nós estejamos tomando decisões diante daquilo que é pecado, ó Deus, e buscando no Senhor que isso venha se afastar da nossa vida. Pai querido, obrigado pela palavra que ouvimos. Que ela seja, ó Pai, medicina, remédio para nós. Venha curar-nos, ó Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a cumprir a tua lei. Nós assim oramos, ó Deus, confiados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.